Existe cultura certa ou cultura errada dentro de uma empresa? Será que perseguir uma cultura parecida com aquela empresa que a gente admira muito é o caminho ideal? Quais são os perfis de cultura que existem para eu tentar fazer uma escolha consciente de cultura para minha empresa? É na busca de trazer respostas para esse tipo de pergunta e para buscar também trazer reflexões para quem lidera e empreende no ambiente de startups, que eu e o César nos juntamos para gravar o episódio de hoje. Bora lá? Ricardo, a gente tá falando aí vários episódios sobre cultura, né? E a gente deve fechar nesse episódio. Me conta se existe alguma cultura que você admira muito ou que você considera como aquela cultura que todo mundo tem que perseguir ou acerta pra você. Bom, acho que, assim, cultura que eu admiro tem várias empresas, né? Que me parece que tem uma cultura legal. E até tem um ponto que eu acho que, visto de fora, tudo parece bacana, né? Só quando a gente tá do lado de dentro é que a gente vê as rachaduras, né? Então eu poderia citar, poxa, aqui no Brasil mesmo tem várias empresas que parecem ter uma cultura legal, sei lá, iFood, Nubank, talvez sejam algumas das mais populares, mas só vivendo lá dentro. Eu não posso depor a favor porque eu nunca vivi dentro dessas empresas, mas parece que visto de fora são culturas legais. Mas é muito difícil de afirmar empresa que tem a cultura certa, porque acho que cultura não é uma questão de certo e errado, isso é uma questão de cultura adequada. Uhum. Para tentar dar um exemplo, para não ficar muito vago, né? Se a gente for olhar, por exemplo, eu admiro muito culturas militares. Talvez pelas fontes de referência que eu tenho, por gostar bastante de disciplina, de autoridade, essas coisas, eu sempre me identifiquei. E eu acho que a cultura militar ela é extremamente adequada, por exemplo, para um exército. É adequada para o Navy SEALs, para uma série de entidades, digamos, que precisa dessa rigorosidade de cultura. Sim. Se a gente assumir a cultura militar como a cultura certa a ser perseguida e tentar implementar numa startup, provavelmente não vai dar certo. Significa que a cultura militar é errada? Não. Significa que ela não é adequada para aquele tipo de entidade, Sim. né? Então, eu iria muito por essa linha, né? Culturas que são adequadas. Volta ao ponto, né? Se fala em iFood, Nubank, eu acho que eles fizeram boas escolhas de cultura que dialogam muito com a estratégia, porque a gente está falando de duas empresas que mudaram a forma de consumo de um mercado. E aí você tem que ter uma simbiose muito grande entre estratégia e cultura. Eu vejo muita empresa que persegue assim, nossa, parece que a cultura do Nubank é a mais legal. Eu vou extrapolar um pouco aqui, talvez fique até mais familiar. Eu vi muita gente tentando copiar a cultura do Spotify, que foi onde originou muitos dos conceitos de squads, guildas e coisas que a gente vê, mas são incontáveis a quantidade de empresas que tentaram fazer um depara daquela cultura e daquele design organizacional e replicar e que fracassaram tentando fazer isso. Sim. Significa que a cultura é errada? Não, significa que você tentou pegar uma cultura que aparentemente é certa, deployou no teu negócio, que está em outra região, que tem outras características e deu errado. Significa que a cultura é errada? Não, significa que não é adequada. Então acho que a palavra adequada talvez traga um pouco mais o equilíbrio do teor que a gente está querendo tratar. Eu acho que o conceito do certo e do errado aqui, a gente tem que tomar o cuidado de pelos gostos ou onde a gente se identifica mais, né? Então, eu posso ter uma determinada cultura na minha empresa e admirar outras culturas e achar repugnante culturas, né, de outras empresas, falar, cara, jamais eu faria alguma coisa assim. Esse talvez não seja o melhor parâmetro para você falar o que é certo ou o que é errado. Uhum. Né? Então, eu posso não gostar de uma cultura, por exemplo, de comando e controle, como, né, um exército, né, Uhum. na qual existe uma disciplina muito forte e tudo, mas para a atividade que ele se propõe a fazer, é esse o formato necessário. Né? Essa cultura ela precisa ser trabalhada. Né? Imagina se você não trabalhar essa cultura, como o que é no caso de uma guerra, o desengajamento que pode ocorrer. Né? Ou no caso de uma ação específica, né, aquela questão de como eles se protegem, né? Então, você tem aspectos da cultura que estão muito conectados com a atividade. Uhum. E eu posso não me identificar com aquela cultura, mas não quer dizer que ela está errada. Né? Então, acho que esse é um pouco do viés que a gente vai tentar trazer, ou seja, de não tentar justificar, né, se é certo ou é errada, mas falar algumas, né, que são 4 aspectos de cultura que a gente vai trazer, que partes, né, também não é um negócio só estanque, né, você vai ver partes delas, talvez você vai ter em áreas da sua empresa, né, mas
isso precisa ser bem definido, né? Ou seja, você precisa fazer a escolha correta. Eu acho que a questão é a escolha, né? Se você fizer uma escolha só baseado naquilo que você gosta, sem respeitar os outros aspectos importantes para você fazer, né, o uso de uma cultura na sua empresa, você pode dar muito errado, como se foi esse caso do Spotify, né? Uhum. Quantas empresas montaram aquilo, mas elas não estavam preparadas culturalmente. As pessoas, os processos, os rituais dela, ou seja, o próprio mercado na qual ela atua, não funcionava trabalhar naquele Sim. formato, né? Por mais que eles admirassem, achavam que aquilo era um modelo de cultura a ser perseguido, né? Uhum. E tem também uma questão assim, né? Será que dá para atribuir o sucesso do Spotify pelo design organizacional que eles adotaram ou era a empresa certa, no lugar certo, no momento certo, e aí a forma como eles fizeram também depois a favor, né? Uhum. É difícil de a gente responder, mas o que eu vejo é que muita gente acaba perseguindo a forma de algo que deu certo, atribuindo o sucesso daquilo, fala, pô, se eu copiar a forma dessa empresa que deu certo aqui para mim, eu vou diminuir bastante a minha chance de dar errado. É. E talvez não seja bem por aí. Isso responde, né, o nosso episódio sobre, né, se a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Esse é justamente o caso, né? Uhum. Não adianta você ter a estratégia maravilhosa, linda, e se a cultura não está preparada para isso, você não tem os mecanismos, né, culturais de valores, as pessoas encaixadas, o fit com esse mercado, né, que você vai atuar dentro desses aspectos para implementar uma estratégia. Uhum. Se não tiver isso, você vai acabar com aquele desejo maravilhoso de implementar algo, vai acabar dando com os burros na água, né? Aham. O desafio aqui é que por mais que não exista a cultura errada, existe muito mais formas de você fazer do jeito errado do que fazer do jeito certo. Uhum. A gente acabou de falar, pô, você pode tentar pegar a forma do Spotify de fazer as coisas, replicar na sua empresa e dar errado. Você poderia falar assim, poxa, eu admiro muito a cultura de meritocracia da Ambev. Então eu vou começar uma startup, eu vou contratar 10 ex-Ambev e vou trazer para cá, porque eu já vou começar com essa cultura de performance, meritocrática e tudo mais, e pode dar extremamente errado também, né? Eu Sim, acho que tem várias formas de dar errado. Enfim, o desafio da empresa é conseguir encontrar o certo dela, né? Que é o sim, adequado para o que ela está fazendo. sim, sim. Muito- Vamos lá. Bora lá. Bom, a gente está gravando aí o último episódio de uma série especial aí sobre o assunto cultura, que é um assunto que constantemente aparece nos pedidos de pauta aí pra gente, e que a gente que está na linha de frente sabe que é um dos assuntos que mais nos desafia. Se você está tomando conhecimento por esse episódio, dá uma olhada nos anteriores, a gente falou desde um âmbito a nível mais estratégico, falando de fato da relação entre cultura e estratégia, mas a gente também aterrissou com assuntos mais táticos e operacionais, até instruindo aí como founders podem construir a área de gente e gestão. Dá uma olhadinha aí no nosso feed. Não precisa necessariamente parar esse episódio e ouvir os anteriores para entender esse episódio, mas não deixa de consultar os anteriores. E se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é um programa aí que tem a ambição de ser o podcast de cabeceira de quem empreende e acompanhar empreendedores e empreendedoras ao longo dos desafios de sua jornada. Estamos aí batendo 120 episódios já tratamos todo tipo de tema que vocês imaginarem aqui, desde formação de liderança, M&A, como construir stock options, como lidar com um sócio desalinhado e por aí vai, passando por todos os ups and downs aí de quem está nessa jornada. Se você, enfim, curtir o programa, não deixa de dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. A gente tá também no YouTube, então já garante que você tá seguindo a gente. Curte aí o nosso vídeo e principalmente compartilhe com outras pessoas que estão vivendo dessa jornada aí, que com certeza estão vivendo algum desafio que a gente já, de alguma maneira, tratou aqui dentro do programa. E aí, voltando pro cerne aqui do episódio, César, a gente escolheu tentar responder essa pergunta, se existe cultura certa ou cultura errada. De certa forma, a gente já pincelou um pouco isso. Mas eu acho que é importante também a gente
abrir um pouco aqui de um cardápio de possíveis culturas que existem para os empreendedores e empreendedoras que nos acompanham tentar se identificar, né? Então a gente criou, vou até pedir para a produção aqui do programa colocar a imagem, a gente vai até aproveitar que a gente tem um tempo, tá gravando em vídeos e explorar, se você tá só ouvindo, talvez contar nesse momento com o apoio visual aqui vai te ajudar. A gente vai colocar na tela um quadrante que divide culturas em 4 tipos aqui, né? E nos vetores desse quadrante, a gente está trabalhando no eixo horizontal de uma cultura mais voltada para o interno, que olha mais para dentro da empresa, até no extremo da direita ali uma cultura mais externa, que olha mais para mercado e competição, e no eixo vertical, uma cultura que ela vai de uma cultura, vamos dizer assim, mais enrijecida, mais orientada a processos e políticas, até uma cultura, vamos dizer assim, mais flexível, né? E aí a gente vai, dentro dos quadrantes dessa matriz, tem perfis diferentes de cultura, a gente vai passar por cada uma delas. Puxa a primeira aí pra gente, César, vamos pegar pelo extremo esquerdo inferior aí da matriz, que seria mais interna e mais enrijecida. Não, legal. Nesse tipo, né, que a gente colocou aqui, né, mais hierárquico, né? Então, alguém que está com um foco mais, né, interno, nos processos, que busca um pouco mais de estabilidade, né? Então, você tem vários negócios que, né, a princípio, você já vê que se identificam mais com isso, né? Então, quando a gente pensa em coisas mais estáveis, que precisa ter um controle muito forte, a gente vai pensar, desde o exemplo que a gente usou lá no começo, né, de alguma coisa mais militar, né? Ou alguma coisa mais, por exemplo, para mercado financeiro, né? Mexer com números, com dinheiro, ou seja, cara, você precisa ter controles muito claros, né? Até são mercados até mais regulados, né? Perfeito. Então ele acaba tendo órgãos que vão regular aquilo, né? Você vai falar de uma seguradora, né? Ou seja, são estruturas que de alguma forma elas precisam ter estas características vinculadas a controle, a estabilidade, a processos muito bem definidos, né? Precisa existir uma hierarquia estabelecida para que as coisas, né? Por exemplo, eu sou conselheiro de instituição de pagamento, né? Então você é todo regulado pelo Bacen, né? A empresa é uma empresa de tecnologia, extremamente ágil em vários aspectos, mas existe um aspecto claro da empresa que ela tem que preservar por processos. Ela tem processo de contingência estabelecido. Já sabe, né, ocorreu algum evento fora do normal, você já tem o estabelecimento de um comitê de crise. Esse comitê de crise, como é que ele vai se estabelecer? Quem comanda? Como que são feitas as reuniões, os rituais? Ou seja, você vê que é tudo já meio que pensado para que ocorrendo, né? Você pega, por exemplo, o Bacen pede para as empresas terem sites backup. No caso de um desastre do site principal, como é que você continua a operação da empresa em um outro local físico? Então, você vê a necessidade que até o próprio mercado impõe, faz com que... Então, vamos pensar, a gente pensa no Nubank nisso, né? O Nubank, ele ninguém tem dúvida que ele é extremamente inovador. Mas ele também tem que ter esses aspectos com relação a como ele controla as coisas, porque ele responde para um processo. Não quer dizer que essa é a cultura que ele mais expõe, mas ele precisa ter esses aspectos culturais, né? Então, você vai valorizar principalmente a eficiência. Sim. Né? Então, precisam ser estruturas muito eficientes, né? Precisam ser estruturas que tenham compromisso grande com prazo, né? Ou seja, você precisa, porque muitas vezes você tem que estabelecer, você tem que cumprir prazos que são dados para você, regulatórios. Você precisa obedecer determinadas coisas. Tem clientes esperando por determinados prazos que não dá. Então, eu não posso ter, por exemplo, admitir um erro na entrega, não demora na entrega de um serviço meu, por exemplo, do meu extrato, do meu processamento, que os clientes esperam clicar e ver quanto eles têm de dinheiro, né? Então, você tem aspectos muito importantes para você isso e consistência, né? Não adianta, você pode inovar, mas você não pode toda hora ficar mudando as coisas e as pessoas não se entenderem ali. Então você pode inovar na forma, em áreas, por exemplo, como o atendimento ao cliente, né? O software em si, né? Como é que você interage com o seu cliente, mas por detrás daquilo
você continua tendo alguns aspectos importantes com relação à hierarquia, né, a controle, estabilidade, processos, né? Tem que ser algo bem processual, né? Uhum. E isso é interessante, né? Mas você tem exemplos aqui, de repente, você pode, né, comparar a cultura do Bradesco com a cultura do Nubank, né? Todos eles têm essa característica, mas talvez o Nubank ele teve a capacidade de puxar características de outras partes que a gente vai falar aqui, outros quadrantes, né? Uhum. E ele meio que mesclou um pouco, mas ele tem que ter também parte dessa cultura. Ele Sim. tem que ter pessoas que valorizam também isso, né? Sim. Então, eu acho que aqui a gente, nesse ponto aqui, né, Ricardo, eu acho que se a gente for falar dos pontos negativos, né, e aí que precisa ser evitado, é o excesso de controles pode gerar uma lentidão e uma burocracia exagerada. Uhum. Então, você pode ser uma estrutura de controle, de comando, mas você não precisa ser burocrático a tal ponto que você deixe de ser ágil. Uhum. Então, você pode ser ágil numa estrutura dessa, né? Desde que você simplifique os processos. Desde que você sempre se questione por que existe tudo aquilo. Desde que você, mesmo modificando, você garanta que você ainda continua sendo consistente, né? Uhum. Então, esse é um problema. Outra coisa é que, muitas vezes, essa questão da hierarquia, né, ela é rígida a tal ponto que você não dá a visão correta das pessoas, ou seja, você vai funilando muito a visão de como que o talento cresce dentro dessa estrutura, Uhum. né? Então, eu sou um soldado, eu tenho que virar um cabo eu tenho que virar um tenente eu tenho que virar um coronel, né? E vai afunilando, né? Uhum. E talvez você não tenha outros tipos de carreira, né, que Sim. possibilita a pessoa enxergar. Então, esse é um cuidado que precisa ter, ou seja, as estruturas que são extremamente rígidas, elas podem apresentar esse problema, e aí, principalmente com as gerações mais novas, você vai ter problema de atrair pessoas para isso, Sim. né? Então, você precisa criar mecanismos que você continua tendo uma hierarquia que entregue a consistência, o controle, mas você precisa flexibilizar um pouco como que as pessoas crescem. Aí entra aquela questão da carreira em Y, né? A pessoa pode ser valorizada, não necessariamente ela subindo na hierarquia, mas ela lateralmente, ela ganhando outras atividades. Então, Uhum. essas estruturas tendem a ser um pouco mais complexas de absorver esse tipo de mudança, né? Sim. E isso acaba causando um pouco dessa competição, não talvez pelo fazer o certo, mas por galgar um crescimento na estrutura. Uhum. E aí a briga fica não necessariamente só fazer o certo, mas o que eu preciso fazer para subir uma casinha, Sim. É né? porque parece que sempre na próxima casinha tem mais poder, né? Porque aí você está muito focado internamente. Uhum. Geralmente essa estrutura está muito focada Sim. nas questões internas, né? E muitas vezes você nem sabe explicar por que as coisas existem, né? Você Sim. tem regras, de repente, que estão estabelecidas, né? Eu vivi um pouco da cultura lá na Mitsubishi, né? E tinha um negócio interessante, eu gostava bastante alguns aspectos da cultura, né, japonesa que eu acabei entendendo, e tem outras coisas que eu falava, cara, eu não gostava muito, né? Mas eu tinha muita curiosidade. Então eu lembro que a gente entrava em sala de reunião e tinha lado correto para sentar. Uhum. E então eu entrava na sala, falava, você senta daquele lado da mesa, se eu não era da casa, e quando eu era da casa, eu sentava no outro lado da mesa. E eu quis entender, e eu fui perguntar para uma pessoa mais nova, japonesa, por que eu tinha que sentar de um lado ou do outro. E a resposta dele para mim foi assim: não, você tem que sentar desse lado porque é uma questão de respeito da nossa cultura, tal, não sei o quê. E aí, talvez você, por ficar mais perto da porta, né, seja a identificação para falar se você senta de um lado da mesa ou de outro, mas é uma questão de respeito. Não me convenceu muito aquela resposta, né? Eu falei, acho que eu não vou extrair mais nada aqui desse rapaz aqui perguntando para ele. Aí eu fui para um japonês bem mais velho, né? Que era um vice-presidente da Mitsubishi, né? Adorava o seu Nimura, e aí eu perguntei para ele, seu Nimura, por que tem que sentar de um lado e outro na mesa? Eu conversei com um fulano lá e ele me falou que é uma questão de respeito, mas eu não entendi onde está o respeito aqui, né? De onde que vem isso? Aí ele deu risada. Ele falou, César, é muito simples. Quem é da casa senta perto da porta, porque se a reunião precisar ser interrompida, a pessoa abre a porta um pouquinho, te chama e você sai. Uhum. Quem não é da casa senta do outro lado.
né? Eu falei, mas da onde que veio isso? Ele falou, veio de um entendimento nosso, cultural, de que a reunião é um momento muito caro. Que Uhum. você realmente você vai botar pessoas ali, geralmente, que o custo da hora delas é muito alto. Então, quanto melhor for o ambiente que você cria, e você ter menores interrupções, melhor você vai fazer uso desse recurso Uhum. extremamente importante. Então, por isso que você. Então, olha como é interessante como a gente encara como se fosse um ritual, uma Aham. burocracia, um negócio que a gente não sabe nem explicar, né? Mas tem uma lógica, e é uma Sim. lógica extremamente. Tanto que até hoje eu tenho essa mania, eu entro nas salas, eu vou para o lado correto, Uhum. porque eu consegui entender aquilo. A cultura, essa cultura hierárquica, muitas vezes a gente absorve coisas sem entender o porquê. Uhum. E aí a gente perde a noção do que a gente pode inovar e Sim. mudar, até para contextualizar, né? Então eu acho que é esse um pouco do que eu vejo dessa parte mais hierárquica, né? Legal. Né, e ouvindo você contando essa história da Mitsubishi, é muito curioso, né, que toda a cultura tem os seus mitos também, né? E muitas vezes você cria algumas lógicas dentro da empresa que é o melhor a ser feito pela razão, né? E não necessariamente porque é um ritual cultural, alguma coisa assim. Mas muitas vezes, na falta de saber por que que aquilo é feito, as pessoas acabam criando um mito em torno daquilo, né? Então você vê que você recebeu uma resposta mais filosófica e depois uma resposta mais prática. Provavelmente o motivo pelo qual aquilo foi criado foi pela praticidade. Mas muitas pessoas que não sabiam por que que aquilo foi criado criaram algum mito em torno daquilo e deram uma resposta filosófica. E a gente vê isso acontecer em muitas coisas, né? Quem sei lá, participa, sei lá, de ritos pela religião que participa, quantos ritos que a pessoa faz sem saber por que que tem que fazer, e provavelmente aquilo teve uma razão prática para ser Sim. implementado. O rapaz até ficou incomodado quando eu questionei ele 2, 3 vezes, mas por quê? Depois do terceiro porquê eu já vi que ele estava, não, porque é uma questão de respeito, né? Eu falei, "Ixi, não vou extrair mais nada Sim. daqui." Mas tem um pouco disso, né? Ou seja, a burocracia que muitas vezes a questão hierárquica acaba formando por conta da entrega que ela tem que fazer, acaba gerando uma complexidade que o negócio se torna pouco ágil, né? E aí a gente mistura, né, a questão da cultura, que precisa ter essas características, com outros aspectos que a gente quer trazer, né? Então Uhum. não quer dizer que uma cultura hierárquica de comando e controle, ela não possa ser extremamente ágil. Uhum. Ela pode ser, mas ela vai pesar talvez algumas outras coisas, né? Ela não vai testar. eh, Você está no exército, talvez você não vá fazer testes, né, Claro. não vai querer fazer um monte de testes para o negócio avançar, ou os testes têm que ser extremamente controlados, né? É um outro viés do que uma empresa de software, de repente, que pode fazer teste só na Uhum. internet e validar as coisas. Boa. Acho que tem bastante coisa assim que você falou bacana. Eu queria enfatizar duas coisas, né? Acho que a primeira que caracteriza muito essa cultura mais hierarquizada, burocrática, é que ela é muitas vezes inerentemente burocrática pela regulamentação que existe em torno daquilo, né? Então vamos pegar, às vezes, até exemplos de iniciativas privadas, como um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, que por mais que gostariam de inovar dentro do core business, eles não podem ficar muito longe daquilo que é a essência que a regulamentação do mercado deles determina, né? Por exemplo, o escritório de advocacia, além de trabalhar dentro da lei, ainda tem a OAB que traz uma série de regulamentações até de como que ele posiciona a marca dele, né? Uma série de coisas. E além da regulamentação, uma outra coisa que você falou que me marca bastante é a eficiência, né? Normalmente são empresas muito direcionadas por eficiência. E aí não precisa ser necessariamente empresas altamente regulamentadas. Vamos pegar, por exemplo, uma indústria de fornecimento como a indústria de autopeças. Se fosse pensar que a indústria de autopeças que fornece suspensão, sei lá, para Volkswagen, Sim. por mais que ela está dentro de uma cadeia de valor privada, ela tem que cumprir regulamentações inerentes do produto que ela está fornecendo, né, de qualidade, etc. Mas ela tem também que ser muito eficiente, porque normalmente uma montadora ela vai pegar os fornecedores que vão atender dentro da melhor relação de custo, benefício, prazos, e aí se ela não tiver uma linha de produção extremamente eficiente, né, que eu acho que vai ser o atributo mais valorizado ali dentro, ela não vai conseguir
suceder. Então, acho que são exemplos que a gente traz talvez um pouco fora da realidade de quem nos escuta, mas que é importante a gente exercitar, porque muitas vezes as startups elas querem desviar desse tipo de cultura. Elas Aham. não querem se parecer com um escritório de advocacia ou com uma indústria de fornecimento, alguma coisa assim, e elas acabam mirando desviar disso e acertando no extremo oposto. E aí eu queria falar um pouco do segundo quadrante aí que a gente escolheu falar, que é o que está mais posicionado ainda dentro de uma cultura que olha mais para o interno do que para o externo, mas ao invés de enrijecida, ela é mais flexível, que é a cultura ali mais de clã, mais de comunidade, que é uma cultura talvez que a gente vê mais presente dentro das startups. Você tem um modelo de liderança ali que é um pouco mais voltado para facilitador do que de um comandante, né? Alguém que valoriza muito mais a colaboração e a comunicação ali dentro do que propriamente o resultado a ser alcançado ou o nível de poder que aquela Uhum. liderança tem. E não colocando, né, esse perfil de cultura essencialmente como errado, como a gente brincou aqui, porque isso pode ser adequado para vários tipos de entidades e iniciativas, mas eu tenho um pouco de dúvidas do quanto se a gente extrapola muito nesse perfil, é de fato o que uma startup quer ser, porque a startup ela tem que dar resultado, ela tem que ter autoridades ali dentro, e o que eu acabo vendo muito, César, é dentro de empresas que acabam adotando esse modelo, seja de maneira consciente ou não, é que muitas vezes para mirar desviar do status quo, digamos assim, a gente odeia a burocracia aqui dentro, então vamos tocar fogo nos processos e vamos, né, ter um perfil de empresa mais caótica e todo mundo faz o que quer porque a gente quer valorizar a liberdade de criação das pessoas. Tem também um negócio com hierarquia, de muitas vezes, né, querer pintar, pô, cara, esse negócio de autoridade não tá com nada, a hierarquia é um puta de um negócio que só enrijece as coisas, então toca fogo também nos gestores, né? E muitas vezes talvez não precisa ser de forma enrijecida, mas eu acho que vai ter muita dificuldade uma empresa sem processos estruturados e sem uma cadeia de comando também bem definida dessa empresa conseguir, de forma organizada, chegar nos seus resultados, né? Você Então, vê que é interessante, né, Ricardo? Que nessa cultura, o que você quer é dar mais voz, né, talvez, para os clãs, né? Ou seja, você quer dar mais voz para a comunidade ao qual você está conectado, você quer que seja mais flexível, né? Ou seja, são esses talvez os principais valores que estão ali por trás. E aí, muitas vezes, o que se erra muitas vezes é na forma sim. na qual vai se implementar isso. Porque você não pode, em nenhum desses aspectos, né, e acho que a gente vai falar em todos, né, mas no primeiro e nesse também, você não pode abrir mão de ter rituais. Você não pode abrir mão de ter processos de gestão mínimos, né? Uhum. Ou seja, em qualquer um deles, você precisa ter uma organização mínima. Então, a cultura, muitas vezes, se você não implementar aspectos importantes, né, para que essa cultura seja propagada da forma correta, você só vai criando spots de valores que você acha que essa cultura tem que expressar, e aí você vai gerar o caos. Sim, Né? Então, aí é quase que você não está fazendo um clã, você está fazendo uma anarquia. Que aí sim. cada um faz o que quer, do jeito que quer, na forma que quer, quando quiser. Não é isso. Uhum. Né? Então, mas muitas vezes a manifestação desses aspectos da cultura, eles são completamente detonados, porque na forma na qual a gente implementa é completamente desestruturado, né? Sim, sim. O que eu vejo, César, que costuma dar errado nesse modelo de cultura é que compreende muito o bem-estar do time interno, então valoriza muito colaboração e comunicação, que são componentes importantes em qualquer cultura, mas valoriza também muito o bem-estar e o sentimento das pessoas, mas desconsidera muitos outros stakeholders que são inerentes de uma empresa, que aquela empresa tem que dar resultado porque ela tem acionistas e o acionista pôs o dinheiro dele e tomou risco, que aquela empresa tem clientes e o cliente tem que ser bem atendido, a gente tem que criar soluções para aquele cliente que ganhar
dinheiro não tem problema nenhum, né? Muito pelo Sim. contrário, no caso de uma iniciativa privada, o dinheiro vai ser o combustível para aquilo acontecer. E eu vejo que esses interesses muitas vezes são muito colocados de lado em cultura assim. E aí você acaba criando de implicações ou de colaterais em cima disso, pelo menos dois grandes problemas que eu vejo, que é, se a gente não quer criar mal-estar entre as pessoas, toda decisão aqui tem que ser muito colaborativa, né? Tem que ser muito colegiada. Afinal, poxa, a gente não quer que uma pessoa tenha mais autoridade do que a outra, como que uma pessoa vai chegar aqui cagando regra, né? E dizendo o que a gente tem que fazer, a gente deveria, a gente como grupo. E aí, decisões colegiadas, na maioria dos casos, não são as melhores decisões. Você acaba tentando desviar da burocracia, mas você acaba ainda assim criando uma entidade lenta, porque muitas vezes, ao invés de você dar autonomia para uma pessoa tomar decisão, uma pessoa que consegue ficar mais responsável por aquilo e ela puxar a decisão, você tenta colegiar entre um grupo e aí buscando consenso, você leva semanas para chegar em uma solução que não desagrada a ninguém. E provavelmente a solução que não desagrada a ninguém não é a melhor solução. E eu acho que tem um outro colateral muito ruim, que é, de novo, se a gente está pelo bem-estar das pessoas, se isso daqui é um clã, a gente não pode demitir as pessoas. Porque demitir as pessoas é assim, poxa, como que a gente tira um membro, né, que é quase um membro da nossa família, que amanhã não vai mais estar aqui? E como que fica o sentimento das pessoas que ficam? Pô, a gente Uhum. vai colocar a performance acima do bem-estar das pessoas, a gente vai desligar essa pessoa alegando que ela não está performando, mas e o sentimento dela? E o sentimento de quem fica? Então você acaba, de novo, tem um conflito de interesses de uma empresa que precisa sim seguir, atender às expectativas das pessoas do time, mas precisa também e principalmente atender às expectativas dos clientes e dos outros stakeholders que põem dinheiro na empresa. Sim, e é uma mistura, talvez, porque a primeira coisa que você vai ver é afligindo, talvez, a produtividade, né? Ou seja, você acaba não entregando tudo que tem porque você prioriza muito mais bem-estar, talvez individual, ou de um grupo, né? Em vez das ações que vão ser feitas, né? Ou seja, se eu não estou bem, não vou fazer aquilo, né? Então, pode ter esse tipo de decisão, né? Mas eu acho que um aspecto aqui importante é que ter o clã, ter a comunidade, ele tem que entender que ele pertence a um grupo maior, né? E qual é o objetivo? Essa cultura, o que ela precisa trabalhar é um pouco de qual é o limite da sua liberdade, talvez, né? A Uhum. palavra liberdade acho que tem muito forte também aqui, né? Essa flexibilidade, essa liberdade. É, eu acho que é o estabelecimento correto do que é, e aí a gente volta em processos, né? O que é autonomia? Né? O que é a responsabilidade que existe? Então, você dá autonomia para as pessoas, essa flexibilidade, sem explicar que a autonomia talvez seja o excesso das regras, né? Como eu falo bastante, né? De você definir claramente qual é o quadradinho que a pessoa pode atuar ali, e ela tem flexibilidade, liberdade ali dentro, mas ela faz parte de um mapa maior, na qual ela tem fronteiras com outras áreas e jornadas que ela precisa entregar, tem prazos, existem compromissos com o grupo, com clientes, né, internos e externos, né, que precisam ser respeitados, né. Uhum. Muitas vezes essa cultura, ela, por questão de ter a flexibilidade, não se impõem tanto práticas de formalização das coisas, porque parece que a formalização ela depõe contra a liberdade e a flexibilidade. Uhum. Então, isso é um erro de interpretação. Você pode ter estruturas extremamente processuais que apresentam aspectos de liberdade e flexibilidade absurdas e que Uhum. podem inovar. A gente deu o exemplo no primeiro, né, do Nubank, né, que, cara, a percepção que a gente tem então de fora é que eles têm processos ali que possibilitam que se inove, né, desde a concepção da empresa, né, e vá se desenvolvendo coisas, mas é um banco, né, tem regras a serem Uhum. obedecidas. Então, eu acho que esse é o ponto, né, ou seja, nesse daqui como é que você estabelece a flexibilidade, mas você tem que ter outros aspectos de organização mínimos, né? Perfeito. No terceiro, o que a gente colocou aqui é mais o foco externo, né? Então, estou olhando muito mais mercado, estou olhando muito mais clientes, né? Mas eu estou querendo talvez um viés mais de estabilidade, Uhum. né? Então, no nosso quadrante aqui é o canto direito inferior, né? Uhum.
que a gente chamou aqui de mercado, né? Então, eu vou querer mais controle, né? Eu quero um pouco mais de estabilidade, né? Mas eu tenho que olhar muito ali o mercado externo. E aí, muitas vezes nisso, por conta desse controle, talvez dessa estabilidade, a gente vai focar muito, orientar muito pela competição. Uhum. Né? Talvez a gente, por mais que seja o externo, mas a gente talvez não tenha tanto essa questão, talvez, do cliente final. Vem um pouco do cliente final, mas a gente sente a necessidade de analisar o que os outros estão fazendo. Né? Essa é uma característica bem comum que a gente vê nesse tipo de cultura. E aí você vê que a liderança é uma liderança muito mais de colocar suas metas, né? Ou seja, eu vou definir uma meta, vou ser obstinado para cumprir aquela meta, quais são os passos que eu preciso para cumprir aquela meta, né? Sempre visando, talvez, o estabelecimento do inimigo comum ali, né? Eu preciso alcançar isso porque tal pessoa fez, ou tal empresa fez isso, tal. Como é que a gente tem que ser valorizado, né? E aí a valorização é market share, né? Uhum. Você vai pegar, cumprir meta, ser categórico para cumprir meta, é resultado, né? É você trazer lucro para a empresa, é você a cada trimestre estar se superando. Então, aquela questão de chegar no final do período e a galera toda trabalhando para você conseguir cumprir a meta, ou seja, é um ambiente muito mais competitivo no sentido Uhum. de que, cara, a gente tem que cumprir, olha, então me vem sempre na cabeça, né? Imagina o vendedor da Ambev, né? Cara, a gente tem que Sim. superar os nossos competidores de cerveja, de refrigerante, de soft drinks, né? Então, cara, fica aquele negócio de cumprir a meta, de bater a meta. Então, é uma cultura que ela tem o seu valor, Sim. né? Ou seja, existem negócios que são extremamente competitivos, são quase que comoditizados, né? E aí você tem que trabalhar por qualquer fatiazinha que você conquiste do mercado, é uma diferença absurda que você vai Uhum. ter. Então ele é muito batidão, né? Ele é muito aquele negócio de que, cara, ó, né, vai um novo ciclo, começa aquele batidão de novo, e vai assim por batida em batida você vai crescendo, né? O que eu vejo aqui, né, ou seja, são culturas, a gente vê mais comum, mercado financeiro a gente vê muito isso, Uhum. né, também, né? Você falando me vem em mente a Ambev, com É. certeza, mas uma empresa como o BTG, né? Eu acho que são empresas que têm. Não quer dizer que essas empresas não tenham viés de inovação, e é isso que a gente Claro, não pode confundir. A cultura da inovação, ela pode permear em qualquer uma dessas sim. estruturas. Assim como cuidado com as Como pessoas também, cuidado né? com as pessoas também podem estar, ou seja, Uhum. você vai trazendo aspectos, Mas mas você por conta. acentua mais valorizar algumas coisas, como nesse caso a meritocracia, performance, no caso dessa cultura que a gente está falando, é o que está mais acentuado, né? Sim, então você vai ver claramente que numa estrutura dessa, ou seja, a pessoa tem que estar disposta a abrir mão, talvez, de alguns aspectos até pessoais, porque ela Uhum. tem uma meta a cumprir, que, cara, eu quero o cara que vai ficar aqui até tarde para fazer esse negócio acontecer, porque missão dada é missão cumprida, a gente tem um objetivo comum para a gente alcançar, entendeu? E você vai ser muito bem remunerado por estar fazendo esse esforço, Sim. né? A gente está te olhando, a gente está te avaliando e essa avaliação vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. Então, a gente tem inúmeras pessoas que vão comprar esse tipo de cultura Uhum. e vão se acostumar muito bem em fazer. Como tem pessoas que vão falar, cara, eu queria muito ganhar esse dinheiro. E quando eles se veem nessa cultura, eles vão falar, cara, isso aqui não é para mim. Sim. Eu não tô afim de talvez pagar o preço para esse Pô, negócio. tem gente que fica quase que naquela penitência indenizada, né? Fala, eu vou fazer isso daqui por uns 10 anos para eu construir o meu pé de meia, mas tem uma mentalidade meio de aposentadoria, né? Eu não Sim, quero ficar fazendo isso pela minha vida toda, porque certamente isso não tá me dando prazer. Mas tem sim. gente que também encontra prazer, tem gente que parece que foi feito para isso, que Sim, valoriza a competição, valoriza a performance. sim, e isso entra, né? E acho que esse exemplo aqui ele entra num aspecto que é muito importante. Quando a gente fala de churn nas empresas, né? A gente fala de um cliente, né? Que acabou cancelando um contrato com a empresa, né? E aí você quer entender por quê. E algumas vezes a gente vai falar que é o bad fit, né? Ou Uhum, seja, o cliente não se encaixou à nossa oferta, a gente vendeu errado, uhum, né? E a gente tem dificuldade de falar isso quando a gente fala do churn do colaborador, né? sim. Quando o colaborador não está na empresa, ele.
Porque também existe o bad fit aqui. Com certeza. Tanto que fit cultural é uma das palavrinhas da vez aí, É, né? mas a gente não faz a mesma atitude do fit cultural quando a gente fala do fit do produto ou da venda. Uhum. Porque no fit da venda, a gente identifica claramente que, cara, eu não vou mudar o meu produto para me adaptar ao que esse cliente está querendo. Eu não tenho condição de me adaptar a isso. Mas, quando a gente fala do fit cultural, muitas vezes a gente quer ir encaixando a cultura para quase como a gente conseguisse um monte de Sim. pessoas. E aí a gente tende a recriminar as empresas que são muito mais categóricas, falando, cara, essas pessoas não estão encaixadas dentro da minha cultura. Sim. E a gente vê aqui na mercadológica, a gente vê muito mais claro isso. As empresas tendo uma postura muito mais clara de falar, a nossa cultura é essa, É verdade. nós somos assim, né? Se você não se encaixou, não quer dizer que você é ruim, Uhum. mas não encaixa aqui com a gente. Sim. A gente vai procurar outras pessoas, Uhum. ponto. Então, essa é um pouco talvez de um aprendizado que a gente tem que ter, de que você pode contratar pessoas erradas e elas não estão adaptadas para o Não. que você quer, né? Para essas empresas me parece mais comum. E aí, para finalizar aqui, né? E aí você poder complementar também, Ricardo, tende a gente achar que essas estruturas viram uma máquina de moer carne humana, né? Uhum. Cara, as pessoas, né? Ou que as pessoas só estão ali pela grana, né? Então tende a achar um pouco isso, né? Pode parecer um Tem- pouco. Empresas podem ter uma cultura um pouco elitista e acaba sendo menos diversas, porque é aquela empresa que fala a gente só contrata pessoas que vêm de faculdade Tier 1, e aí isso já anula uma série de pessoas que não tiveram oportunidade de seguir aquele Sim, caminho, né? sim. E aí, mas você vê, até tendo essa cultura mercadológica, empresas criando, por exemplo, programas para tentar fazer essa mudança cultural, que mudar a cultura é muito difícil, Sim. né? Então você vê empresas investindo nisso, né? E outro problema que eu vejo é que muitas vezes essa busca, né, dessa competição sempre aumentar, é uma busca quase que não é da hierarquia, né? Como a gente falou lá no primeiro exemplo, mas é uma busca de sempre eu quero ganhar mais. Uhum. Sempre eu quero ganhar. Então, são salários cada vez maiores que você precisa pagar, né? São prêmios, são bonificações, são coisas, comissões e tudo Sim. mais, porque as pessoas são movidas a esse tipo de incentivo Isso. maior, E né? de Um certa incentivo forma, muito mais tangível, né? você recompensa um pouco dos aspectos que a pessoa ela abre mão, né? Muitas vezes essa pessoa ela tá, ao invés de trabalhar 40 horas por dia, ela tá trabalhando 60, 80 horas por dia, e ela tá abrindo mão de cuidar mais da saúde dela, ou de estar mais junto da família dela, e aí a remuneração ela precisa compensar esses outros aspectos que a pessoa ela tá abrindo mão, né? Sim, sim. Então, ou seja, eu admiro muito as pessoas que conseguem se encaixar nesse tipo de estrutura e criar um ambiente na qual elas conseguem equilibrar suas vidas, né, Uhum. pessoais, né, e a vida do trabalho dentro de uma. Existe isso, dá para se fazer isso, Sim. né? Então, é como que você vai dar a medida e criar mecanismos num processo desse para que o resultado, o lucro, né, a meta que você quer alcançar, ele de alguma forma ele também traga consigo outros aspectos que a empresa talvez julgue importante, como a pessoa ter, de repente, né, a inclusão, ter Uhum. outros aspectos. Então, você vê que as empresas, elas têm uma cultura muito clara, mas elas tentam buscar iniciativas para desenvolver outros aspectos culturais que não são naturais dela, Sim. né? Sim. Eu acho que, só complementando duas coisas importantes do que você fala, eu acho que culturas empresas que decretam a cultura, elas acabam exercendo um papel muito importante. Se ela deixa claro de que assim, olha, se você busca qualidade de vida aqui não é o melhor lugar para você trabalhar, qual que é o problema? Talvez ela vai encontrar realmente pessoas que estão no momento de vida que falam, eu estou buscando muito mais ganhar dinheiro, porque eu tenho um maçarico nas minhas costas, eu preciso ganhar dinheiro, ou porque eu tenho uma ambição de construir uma riqueza, que eu estou disposto a abrir mão da minha qualidade de vida por uma janela de tempo. Então, eu acho que ter essa coragem de decretar, para mim, já é um primeiro passo muito importante, independente se é mais para meritocracia, ou se é mais para burocracia, ou para clã, não importa. Se ela decreta, já é um valor. E o segundo ponto é a questão do fit cultural que você comentou, que para mim, na maioria das empresas, não é que a empresa ela não toma ação em cima do colaborador desalinhado com o fit cultural.
Eu acho que a maioria das empresas tem a intenção e até a coragem de agir no colaborador desalinhado com o fit cultural. O grande problema é que a maior parte das empresas não deixa objetivo o que é o fit cultural. Então, o que é o fit cultural? Ele nada mais é do que você ter um matching entre os valores da empresa e os valores pessoais e comportamentos daquela pessoa com aqueles valores da empresa, né? Sim. Se a empresa ela não decreta os valores e se a empresa ela não constantemente avalia se os colaboradores estão em concordância, ela não tem como declarar. E aí o fit cultural acaba ficando uma coisa muito exógena, fica uma coisa de opinião. Tipo assim, pô, eu trabalho com o César aqui, eu acho que o César não tem fit cultural. Mas às vezes é uma forma de eu expressar que eu não gosto do César, né? E eu acho que na maioria das empresas é um pouco isso que acontece. E aí, por mais que fit cultural parece uma coisa meio fluffy, a gente falou dessas coisas, né, meio exógena demais, dá para aterrissar trazendo para critérios mais objetivos, mas ainda vejo poucas empresas fazendo isso. Sim. Vou puxar o quarto e último quadrante, que daí a gente está falando de quem está do lado direito superior aí, né, no quadrante proposto aqui, que é uma empresa, vamos dizer assim, um pouco mais orientada à missão, mais orientada a resolver problemas dos clientes, de inovar e fazer dinheiro com isso, né? Normalmente o perfil de liderança dentro de uma empresa assim é uma liderança mais empreendedora, mais visionária, e é uma empresa que vai valorizar muito inovação, agilidade, velocidade, transformação, né? Vamos dizer, uma empresa que tem menos medo de mudar, porque principalmente quando eu acho que muitas startups vão se identificar aqui, que é normalmente você tá rompendo uma fronteira de um mercado que vai se transformar, ou você está fazendo parte de um mercado que muda a todo momento. Por exemplo, se você é uma empresa de base tecnológica, se você ficar fazendo a mesma coisa, dados ciclos de tecnologia, de 3 a 5 anos você já fica obsoleto, né? A gente vê, né, a velocidade das coisas foi de on-premise para cloud, para mobilidade, agora a gente está falando de IA, né? Então a gente não tem, vamos dizer assim, 5 anos de paz, com aspas aqui, porque a gente vai ter que estar mudando. Então é inerente de uma empresa que quer se posicionar nesse ambiente que ela esteja sempre envisionando o que vai acontecer, para que ela tenha a oportunidade de agir por oportunidade e não por necessidade, ou seja, ela visualiza que tem uma onda em formação e fala, eu vou surfar essa onda e não espera a onda quebrar na cabeça dela, né? Uhum. E, portanto, ela vai valorizar mais essa coragem de mudar, de se adaptar e a agilidade do time de se organizar. É importante a gente dizer, né, que parece que é o modelo ideal das startups, porque normalmente as empresas dentro desse quadrante, elas têm, vamos dizer assim, uma governança mais centralizada, mas ela tem formas de ser ágil na ponta. Então, ela normalmente se organiza a partir de uma gestão central e tem os squads ou as business units, que vamos dizer assim, no papel fica bonito pra caramba, né? E a gente vê aqueles discursos assim, poxa, aqui na minha empresa a gente tem como se fosse a nave mãe, mas a gente tem os jet skis que a gente solta na água para inovar e testar. Na prática a gente sabe que assim, é bonito e acho que é um modelo a ser perseguido, mas no dia a dia também é difícil de operar nesse modelo perfeito, né? Sim. Eu acho que essa flexibilidade, né, que também tem esse tipo aqui de cultura, né, e olhando para o foco externo, muitas vezes ela confia muito de que, dado a missão, você tem pessoas que já estão ali capacitadas para tocar o negócio. Você deu a liberdade para elas, elas têm ali já a missão clara do que elas têm que fazer, então eles vão se organizar e vão fazer. Então, se mistura um pouco na forma, né, acha que a flexibilidade está muito nessa forma de dar, assim, total liberdade para a pessoa fazer. E aí você acaba tendo práticas que depõem muito contra, Sim. né? Ou seja, por questão, você fala, eu não vou ficar definindo o que o cara tem que fazer, porque ele tem que definir. Mas aí ele não consegue definir, talvez ele não tenha capacidade ainda de definir todos os aspectos, talvez ele não entendeu, a missão tá muito abrangente ainda, não tem a missão específica daquela área.
Mas aí você fala, cara, mas aí eu quero que a pessoa tenha liberdade, ela tem que me propor, ela já sabe o que tem que fazer, ela que me proponha o que ela tem que fazer. Então, eu vejo discussões de liderança muito assim. Pô, eu acho que eu contratei errado a pessoa, porque a pessoa não. Parece que ela não capturou a missão. Uhum. Né? Mas não basta só a missão, né? Você tem que dar as ferramentas, você tem que saber se a pessoa está capacitada, se ela tem a organização para cumprir aquele negócio. E eu sinto nesse tipo de cultura que talvez falte alguns desses aspectos. Aham. Né? Esses aspectos precisam também fazer parte. Eles não são, eles não podem. Você ter determinadas burocracias até, pode até chegar a ter burocracias ou processos, não quer dizer que você está impedindo ter a flexibilidade ou a liberdade das pessoas. Se a pessoa tiver um mecanismo na qual ela não acreditando naquele processo, naquilo que ela tem que fazer, ela tem a liberdade de expressar aquilo e provocar uma mudança, você continua tendo liberdade. Aham. Né? Mas não quer dizer que você vai abrir mão de ter determinadas coisas. Então, eu acho que aqui uma das questões é essa pretensa agilidade que a gente quer ter, geralmente nessa cultura, ela muitas vezes ela depõe contra os processos de mais longo prazo. Isso é Perfeito. uma coisa que a gente vê muito. Então, quando você tem alguma coisa que é estruturante, um negócio que tem que ser. Você tem que ter persistência para construir aquilo. É um projeto que vai demorar 2 anos para a gente construir Uhum. isso daqui. Eu vejo pouca perseverança, muitas vezes. Por quê? Como você tá por conta da agilidade, a resposta à mudança, até aquelas coisas que são mais demoradas que você deveria persistir, elas vão se perdendo no tempo e elas vão sendo substituídas por outras. E aí você tem uma frustração de que parece que essas coisas mais estruturantes, né? É como se a gente só trabalhasse por Canva, né? Ou por a gente ficasse eternamente no Lean Startup, Aham. na qual a gente tem que fazer, faz um Canva, decide o que tem que fazer e vamos lá. Faz outro Canvas e necessariamente para coisas de longo prazo não é a melhor forma. Sim. Você precisa ser mais processual, né? Eu acho que uma outra coisa aqui é que quando você tem essa concentração mais em áreas, me parece que, a depender da liderança, você consegue fazer, né, uma área, um time, né, consegue até desempenhar bem o seu papel aqui da missão, quando a missão está clara, eles conseguem se organizar. Mas você acaba tendo uns silos que cada um faz de um jeito. Sim. Né? E aí quando você vai fazer essas equipes trabalharem entre si, geralmente as coisas que envolvem mais do que uma área, mais do que um time, parece que aí começa a bater as bielas, né? A máquina Aham. começa a trepidar e parece que o negócio não vai funcionar, né? Então, por quê? Talvez essa definição clara, ou seja, a gente, por questão de alguns aspectos culturais, parece que eles são limitantes na organização que você tem que ter na empresa, Sim. porque uma organização mais estruturada parece que ela está depondo contra a cultura. E não é isso. Né? Então, você trabalhar todos os aspectos culturais que definam melhor o que são, né, o que é essa flexibilidade, o que é esse foco no cliente, o que é responder a mudanças, o que é inovar, o que é se transformar, em que medida, né? E aí né, a gente faz quase com um arremate aqui, né? Porque quando você olha para o primeiro aspecto que a gente falou, né, do controle e tudo mais, e a gente traz lá o exemplo, por exemplo, do Nubank, que tem aspectos aqui de orientação à missão muito claras, Uhum. né? O que você percebe que hoje, talvez, o aspecto cultural que você tenha que fazer é, primeiro, quem está dentro da empresa, para que mercado, né? Quem são as pessoas, para que mercado você trabalha, né? Qual é o momento desse mercado e o contexto atual que você está vivendo, né? Como é que o que a gente mais valoriza, e aí a forma na qual a gente vai construir esse negócio precisa estar muito bem definido, né? Uhum. E aí você percebe que parece que tem uma cultura que tem características de todas elas, né? Sim. Das 4 que a gente falou, né? Sim. Parece que você capturar parte de todas elas, de alguma forma, talvez aqui esteja mais a resposta para a nossa pergunta do episódio, né? O certo ou o errado, né? Uhum. Não, acho que não existe o certo nem o errado. Existe o adequado para essas variáveis que a gente falou, do teu contexto, as pessoas, o momento do mercado, ou o mercado que você atua, né? Os valores que você mais aprecia, mas me parece que, de alguma forma, você tem que capturar um pouquinho de cada um para Aham. construir algo, né, que possa ser satisfatório, né? Sim. E eu vou tentar aterrissar, trazendo algumas opiniões pessoais, né? Para mim, toda empresa ela vai ter que dosar o nível de controle e de governança e o nível de flexibilidade e caos.
E aí, para cada empresa, o fiel da balança vai estar num lugar diferente. Você pode ter uma empresa que ela tem que ser extremamente rigorosa, vamos dizer, 90% ali é a governança, são os processos como eles são, tem 10% de margem aqui para a gente tomar um risco e inovar. E você tem empresas que podem estar quase que do outro lado lá. Poxa, aqui vamos dizer assim, o órgão que regula interno, que é o cérebro central aqui, é 20% da coisa. E a gente dá muita liberdade nas pontas para fazer o que quiser. Tem que tomar só muito cuidado que muitas empresas que miram não ter a questão da governança, da burocracia, da gestão, acabam dando autonomia demais e aí elas perdem o poder da congruência, que eu acho que era um ponto que você estava, né, na medida que você estava explicando, estava me vindo na cabeça. Quando você dá liberdade demais e cada área ou cada unidade de negócios começa a fazer o que quiser, você perde a congruência, que é o que dá liga, que vai fazer aquela Uhum. empresa ela ter sucesso ou não. Sim. E aí, curiosamente, eu vou falar da minha jornada aí de Hamper de mais ou menos 7 anos que a gente tem, eu acho que o período que eu mais errei na mão na gestão foi a época que eu estava começando a ficar com um pouco de, vamos dizer assim, medo de mim mesmo, de nível de poder, e queria descentralizar um pouco do poder que estava detido em mim, como founder majoritário, CEO, e começar a delegar poder demais e tentar consensualizar algumas decisões. E eu fui vendo a Hamper se parecendo cada vez mais com a questão do clã. E ali eu comecei a ver as coisas elas dando um pouco errado. Então é interessante que a gente vê também ao longo da jornada da empresa é a mesma cultura, é o mesmo organismo, mas a gente vai movendo de alguns quadrantes. Eu precisei fazer uma correção de rota um pouquinho mais brusca e trazer ela talvez para equilibrar um pouco mais as coisas para o lado mais mercadológico ali da meritocracia. Naquele momento me deu quase que um instalo assim, cara, acho que tá faltando um pouco de cultura Ambev, aqui tá tudo muito solto, né? Então, por mais que eu não me identifique com a cultura da Ambev, alguma dosagem ali de, porra, performance importa, meritocracia é uma forma justa de reconhecer as pessoas aqui, eu preciso valorizar isso aqui dentro, né, me ajudou a trazer um pouco mais para o lado da direita, assim, da matriz e equilibrar. E eu acho que uma última coisa, eu falei, né, a mesma cultura ela pode ir mudando de quadrante ao longo do tempo, mas a gente pode ter dentro de um mesmo organismo áreas vivendo culturas diferentes, o que Sim. não é essencialmente um problema. Só é um problema, César, na minha opinião, quando cada área tem o poder de definir a sua cultura, e aí você vira um sistema de feudos ali dentro, que é um toma lá da cá do caramba, porque além das áreas dizendo o que elas têm que fazer, elas ainda ditam qual que é o comportamento ali dentro e se comparam, e aí para mim é o começo do fim. Mas não dá para negar, por exemplo, vamos pegar 3 áreas aqui, a área financeira, a área de produto e a área de vendas. A área financeira, ela é mais burocrática by design, porque ela presta conta para órgãos regulatórios, é Ministério do Trabalho, é contabilidade, é receita, é fisco e por aí vai. Você tem a área de vendas, que é uma área muito objetiva, onde performance, ninguém tem dúvida, vendeu ou não, bateu meta ou não, não dá para falar, poxa, mas esse mês a gente fez tanta coisa legal, mas não, mas e a venda, né? Então, é muito mais comum que você veja uma cultura de Ambev reinando ali dentro de uma área de vendas, e você tem a área de produto muitas vezes trabalhando no formato de clã, até porque eu percebo que a agilidade aqui eu estou falando da metodologia e não do termo qualitativo, né? A metodologia, a agilidade, ela promove muito isso, né? Poxa, poderes iguais para as pessoas, vamos escolher o como fazer juntos aqui, e aí você tem essas 3 culturas coexistindo dentro de um mesmo organismo. E aí, para mim, o desafio de quem está à frente disso não é achar o certo ou o errado, mas é como que você vai harmonizar, né? E como que você cria a governança que possibilite que você dê essas liberdades para esses tentáculos e essas áreas elas consigam existir em harmonia, né? Eu vejo assim, se você tem aspectos culturais, então, que você quer colocar para a empresa como um todo, e você define essa autonomia para as áreas, né, poderem trabalhar dentro daí do seu melhor contexto, né? Imagina que você na área, você tem a questão de inovação que você quer trabalhar. Você vai, ao conversar com a sua área financeira, ele por design ele vai ser mais controlador, ele vai ser mais, né, numérico, né? Uhum.
ter processos, mas você pode colocar ali uma missão e um desafio com relação à inovação. Aham. Ao mesmo tempo, lá a questão da área comercial, que está mais para incentivos muito mais fortes de comissões e tudo mais, é criar outros tipos de incentivo, tentar criar a questão de métricas de produtividade, de qualidade em relação às coisas. Ou seja, você pode ir trabalhando as suas ferramentas de gestão para você ir criando a identidade cultural que você quer expressar através de metas, através de processos que você quer implementar. Então, a cultura, ela está muito conectada com a gestão, né? E como é que você quer exacerbar determinados aspectos da sua cultura dentro das áreas, e você respeitar que as áreas são diferentes, Uhum. né? Então, isso que você falou é extremamente importante, né? Por isso que é a forma. A gente erra, muitas vezes, não no que a gente quer expressar como cultura e as escolhas. A gente erra porque a gente não respeita o contexto, o mercado, as pessoas, a nossa história, e a gente quer contratar uma cultura de fora que a gente achou maravilhosa e achar que só porque definir os mesmos valores a gente vai fazer, né? Ou a gente erra na forma de implementar a efetividade e os limites, né? Com essa autonomia que você quer para que cada um possa desempenhar os aspectos da cultura que você quer exacerbar, né? Sim, sim. Se eu fosse dar uma dica final aqui, já nesse clima de finaleira, para a gente puxar os nossos ups and downs, eu diria para founders que nos escutam aí, né? Eu falei um pouco do momento que eu senti que eu mais errei a mão ali na questão de cultura. O que eu daria de dica é assim, as pessoas elas se adaptam à cultura e não a cultura se adapta às pessoas. Em algum momento eu, como se eu me senti muito demandado, tinha muita gente diferente que entrou ali no pós-pandemia, a Humber tinha acabado de levantar uma rodada, a gente estava no trabalho remoto, ainda tentando se identificar naquele formato de trabalho, a gente dobrou o quadro de colaboradores no horizonte muito curto no espaço de tempo, e eu comecei a pensar como que eu adaptava a minha cultura para aquela nova demanda, né? Pô, tem um monte de gente nova que não sei onde tá, e ali a gente começou a errar. Quando a gente resgatou a essência da nossa cultura, e a gente falou, não é a empresa que tem que se adaptar às demandas, e sim as pessoas que trabalham aqui que tem que entender o que é cultura aqui dentro, a coisa ela voltou Sim, a aprumar. muito bom. Vamos lá para os ups and downs, Bora. então. Vou puxar aqui o meu primeiro down, né? Eu falei bastante e eu quero reforçar aqui na nosso fechamento que a- a- quando você tenta copiar, você admira a cultura de uma empresa, você tenta copiá-la para o seu contexto, né? Para mim é um caminho muito fácil para o desastre, né? Porque você não olhando o seu contexto, a sua história, os valores que você mais aprecia, você não olhando as pessoas que já estão ali dentro da empresa, né? Você não consegue mapear isso, não adianta você contratar algo que você não está preparado para construir. Então, muito cuidado, eu acho que as empresas que tendem a ficar fãs de culturas e tentar simplesmente copiar, elas tendem a fracassar. Muito bom. O meu down vai, eu acho que especialmente para founders de primeira viagem aí que querem desviar do status quo ali, do modelo hierarquizado e burocrático, e acabam indo para o extremo oposto, que seria uma empresa que tenta operar no caos e as pessoas fazem o que quiserem, ou que entendem que para evitar a hierarquia, a resposta é um modelo de não gestão. Acho muito perigoso, como eu falei, eu flertei um pouco com esse caminho durante um tempo na Humper e me foi custoso reaprumar a empresa de volta. Vejo muitas startups indo para esse caminho sem se questionar e em algum momento, quando a startup ela precisa ser cobrada por eficiência, de fato, ela tem que fazer uma correção muito brusca. E aí você causa uma estranheza muito grande dentro de uma empresa que ela era quase que uma grande família ali, que estava tudo permitido, as metas não, as pessoas não eram cobradas por metas e ninguém era desligado, para de repente uma empresa que tem uma cultura punitiva, uma cultura que coloca o número à frente de todas as outras coisas, porque ela precisou fazer aquela correção por eficiência, mas acaba criando ali uma dualidade muito grande que vai gerar falta de identificação, não só das pessoas que trabalham naquela cultura, mas com a própria empresa de entender assim que cultura que a gente tem aqui dentro, afinal. Né? Isso aí.
Vou puxar meu up aqui. Meu up vai na direção de você quer uma cultura forte, trabalhe claramente os rituais. Você tem que ter rituais culturais e rituais de gestão mesmo que vão te ajudar a exacerbar os aspectos da cultura. Então, cultura precisa ser repetida várias vezes, então repita, repita e repita, né? Tenha rituais claros para que isso seja disseminado. Garanta que a sua liderança esteja muito alinhada com os aspectos culturais e consiga trazer, né, mudanças e ajustes que precisam ser feitos. Quem consegue criar esses aspectos tende a ter uma cultura muito melhor disseminada, uma cultura clara, pessoas muito mais alinhadas a essa cultura, e é interessante quando os próprios clientes, né, ou seja, quem está de fora começa a enxergar claramente os valores da sua cultura. Então, eu acho que esses 3 aspectos, quem promove isso, acaba conquistando uma cultura bem forte e bem clara para o mercado. Para mim, o meu up de cultura, o ponto de partida é tratar as pessoas como adultas, né? E como pessoas adultas, essas pessoas, elas têm responsabilidade pelas suas ações e elas têm envolvimento direto nos resultados. Fosse tentar trazer algo para facilitar, exemplificar, a cultura ela tem que saber permear entre uma cultura missionária e mercenária, porque é o que eu acho que alinha um pouco dos interesses de uma empresa de iniciativa privada, como é o caso de uma startup. Se a startup ela olhar só pela missão que ela tem, e normalmente a startup ela tem por detrás ali um propósito nobre ligado a melhorar a sociedade de alguma maneira, se ela olhar puramente para isso, se ela olhar só pelas causas das pessoas e ela esquecer que ela tem que dar resultado e que ela tem que dar lucro, ela vai fracassar, em algum momento vai faltar combustível para ela realizar aquela missão dela. Por outro lado, também, se ela adotar uma cultura puramente mercenária, ela vai lidar com efeitos colaterais inerentes de uma cultura com essa característica. Então, por mais que missionário e mercenário, a gente pode cair um pouco no pejorativo dos termos aqui, eu acho que saber encontrar um balance entre esses dois propósitos, para mim, traria uma boa resposta de que cultura perseguir dentro da empresa. Muito bom. Fechou? Fechou, cara. Valeu, até o próximo. Cara. Até.